Ora bem, boa noite a todos. Sr. Dom João, boa noite e obrigado pela presença nesta sessão. Sr. Cipreste, obrigado também pela presença. Caro palestrante e amigo, Padre Castro, Padre Carlos, obrigado por ter acedido ao convite, logo que lhe pusemos e que o desafiamos. Caros amigos, a Comissão Diocesana de Justiça e Paz planeou para este ano, e no âmbito das atribuições ou das obrigações que lhe foram atribuídas pelo Dom João, definiu começar com umas jornadas baseadas no Bom Samaritano, aliás, no Fratelli Tutti, e na sequência do Fratelli Tutti do Papa Francisco, e intitulou as jornadas como Quem ama o Próximo. Começamos em Ponte de Lima, quando fazemos tudo em Viana, porque às vezes queixam-se que é tudo em Viana, a vários níveis, quando fazemos tudo em Viana, começamos em Ponte de Lima com o professor Campelo, Álvaro Campelo, que nos falou da Fratelli Tutti. Depois viemos até Caminha, onde uma professora Mariana Barbosa, da Universidade Católica Polo Porto, nos falou de que caminhos para a paz. Esta é a terceira palestra. E o título é que justiça social implicita Populorum Progressio. Ou está implícita na encíclica O Desenvolvimento dos Povos. De alguma forma, esta literatura da Igreja começa com Leão XIII, em 1891, com a Rerum Novarum, que vem de alguma forma responder a alguns desafios da primeira Revolução Industrial. E são desafios complicados. São desafios de desemprego, são desafios de empregos mal remunerados, de famílias desestruturadas, e Leão XIII, na sequência de alguns textos que já tinha publicado, avança com a Rerum Novarum, e de alguma forma importante esta encíclica, que os papas subsequentes chamam-lhe a Carta Magna da doutrina social da Igreja. Depois vamos continuando, aparecem outros textos, e aquilo que se chamou a Terceira Revolução Industrial, que é de alguma forma a Revolução Tecnológica, e que se inicia sensivelmente em meados do século XX, por volta de 1950, estipulou-se que a Revolução Tecnológica, o início da Revolução Tecnológica seria meados do século 50, é também pouco depois de meados do século XX, é pouco depois também de meados do século XX que acontece o Vaticano II, e na sequência do Vaticano II, Paulo VI publica Populorum Progressio, o Desenvolvimento dos Povos, de que hoje o nosso amigo Padre Carlos, o meu amigo Padre Carlos, nos vai falar. Eu não vou demorar mais tempo nisto, vou apenas rapidamente, para quem não conhecer o Padre Carlos, dizer duas ou três coisas sobre ele. É licenciado em Teologia e Psicologia pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, mestre em Psicologia pela mesma faculdade e doutor em Psicologia pela mesmíssima faculdade. Docente, professor auxiliar na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto também, e leciona uma série de disciplinas, unidades curriculares, desde Psicologia Comunitária, modelos colaborativos de intervenção na comunidade, modelos psicanalíticos, consulta psicológica, etc, etc, etc. É um sacerdote carmelita. Eu conheci-o quando ainda estava em Viana, no Convento do Carmo. Entretanto, ele continua por Viana, porque inclusive é assistente de duas equipas de Nossa Senhora, da Viana 1 e da Viana 17, e para além disso tudo é amigo de muitos de nós, se não de quase todos, de muitos de nós é amigo. Eu quero agradecer-lhe porque logo quando o desafiamos, e o desafio já foi feito em novembro, dezembro, janeiro, não sei muito bem, já foi feito há bastante tempo, ele disse: eu estou cheio de trabalho, mas vamos a isso. Portanto, obrigado, Padre Carlos, ou Professor Carlos, como quisermos. Obrigado, e eu quero dizer-vos que, quando terminarmos o estudo, nós em setembro vamos ter em Viana do Castelo o juiz conselheiro aposentado Laborino Lúcio, que irá falar da justiça,
que justiças nós podemos encontrar na sociedade, se há uma ou várias justiças, como é. E depois, em novembro, se os convidados não falharem, nós teremos o teólogo italiano Enzo Bianchi e teremos depois uma professora da Universidade da Maia, ajuda-me, Sónia, é o nome dela? Sofia Neves, é isso, da Universidade da Maia, e teremos o presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, que estarão connosco e conversarão connosco também para encerrarem este conjunto de palestras, de conversas, de tertúlias, estas jornadas. Depois, a partir daí, nós pedimos aos palestrantes que tivessem a delicadeza de nos facultar o texto escrito e iremos procurar, se encontrarmos patrocínio para isso, uma pequena publicação para que essas reflexões possam vir a ser úteis aos sacerdotes da Diocese e aos membros da pastoral da Diocese, aos catequistas, aos professores de educação moral e religiosa católica, temos cá um pelo menos hoje, enfim, a todos aqueles que de alguma forma têm aos movimentos, naturalmente, os cursilhos estão aqui, aos movimentos especialmente, têm responsabilidades na pastoral da Diocese. Aliás, foi isso que nos foi pedido quando fomos empossados, que refletíssemos sobre os documentos da Igreja sobre justiça social e que procurássemos também facultar à Diocese algumas dessas reflexões ou outras. É claro que nós vamos ter outras reflexões, é uma outra agenda que não está fechada, nem para lá caminha, mas estamos a trabalhá-la, porque vamos conversar com a cadeia, vamos conversar com as estruturas, desde os refeitórios sociais, a ReFood, instituições ligadas aos jovens, ligadas inclusive àquilo que nós, a sociedade, considera um pouco equipas marginais, mas que não são. São na medida em que são talvez minoritárias, mas não são, nomeadamente o LGBT+, e outro tipo de associações e de movimentos. E vamos tentar conversar com todos, dentro do possível, e a partir daí procurarmos produzir textos que possam ajudar-nos a refletir, que possam, dentro da caixa ou fora da caixa, possam ajudar-nos a construir aquela igreja de saída que o Papa Francisco tanto nos fala e tem falado, e que é importante nós realmente refletirmos sobre isso. E hoje conversava com o Dom João, e o senhor se parece que não leva a mal que eu diga isto, de forma nenhuma, que alguns de nós, sacerdotes, leigos, etc., estamos bastante adormecidos nesta igreja em que estamos muito adormecidos. E isso mostra-se em várias situações, e é preciso acordar. Eu sei que às vezes alguns de nós dizem, mas isto a sociedade é assim. A sociedade é assim, temos duas hipóteses. Ou fazemos o mesmo que a sociedade faz e caminhamos carneirinhos encarreirados na fila da sociedade, ou então remamos contra a corrente. A formiga no carreiro vai em sentido contrário, diz o cantor Sérgio. E, portanto, acho que nós temos de ser formigas no carreiro. Ou se não formos, estamos a fazer um mau serviço à Igreja. Isto é o que eu penso, malgrado a opinião do Dom João e dos sacerdotes aqui presentes. Mas é o que eu penso. Ou somos formiguinha no carreiro em sentido contrário, mesmo quando os outros dizem que não é assim que se vai, ou então, para fazer o mesmo, é tempo perdido de estarmos a andarmos aqui. E até nem precisamos de bispo, nem de padres, nem de nada, porque as coisas andam normalmente. E nós precisamos de bispos, precisamos de sacerdotes, precisamos de leigos comprometidos e empenhados na res pública, até porque Francisco nos desafia a estarmos empenhados na res pública e também na res cristã, se quisermos, na coisa da Igreja. Portanto, obrigado pela vossa presença e vamos ouvir o homem que convidamos, que veio do Porto de propósito. E Ana para cá fomos nós que o trouxemos. e que é uma simpatia e que vamos gostar de ouvir. Eu fiquei cativado para o Padre Carlos ouvindo as homilias dele no Convento do Carmo. Obrigado. Obrigado. Este momento de partilha em igreja e em comunidade alargada, a comunidade civil.
Gostaria de cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Bispo Dom João, desta Diocese, cumprimentar a Comissão de Justiça e Paz da Diocese e agradecer o desafio que o meu amigo de longos anos, o José Luís Carvalho da Ponte, me fez para partilhar convosco o meu ponto de vista sobre uma problemática que eu não me considero especialista, com certeza, mas considero que é um modesto contributo de partilha de um cristão, de um sacerdote, de um frade carmelita, acerca de... deram uma oportunidade de revisitar cuidadosamente a encíclica do nosso querido Papa São Paulo VI, que eu tenho um grande apreço por este homem. Foi nessa altura que estava a decorrer o Concílio Vaticano II que eu entrei no Seminário do Carmo com 10 anos, não para ser carmelita, nem sabia que eram os carmelitas, para estudar, que a grande maioria das pessoas da minha geração ia para o seminário para estudar. Ir um transmontano de Vinhais e para Viana do Castelo, nem sabia que eram os carmelitas, nem Viana, nunca tinha saído de Herbedosa, de uma aldeola do Conselho de Vinhais. Bom, e, portanto, precisamente nessa altura, sai a Popular o Progresso, o Desenvolvimento dos Povos, onde aborda um desafio, um assunto que é muito desafiante para todos nós e é pertinente, de uma época histórica em profundas transformações histórico-sociais e políticas ao longo dos anos 60. A encíclica é publicada em 67, na qual a Igreja assume o seu posicionamento desta opção preferencial pela justiça e paz num mundo extremamente fraturado e em questionamento. Foi no âmbito desta encíclica que o Papa desafiou as igrejas locais, espalhadas pelo mundo, para que se fundasse estes movimentos laicais de leigos, de evangelização, criando as comissões diocesanas de justiça e paz. Por isso quero felicitar a Comissão Diocesana de Justiça e Paz de Viana do Castelo por esta iniciativa, que, como diz o José Luís, foi desenvolvendo ao longo deste ano de 2023, numa estrutura de 4 encontros, de fevereiro a novembro, em vários concelhos. Também acho interessante ser realizada em vários concelhos. Não haver esta centralidade em Viana do Castelo. E por isso optaram, e bem, Ponte de Lima, Caminha, Monção e Viana do Castelo, que vai ser o último encontro, para sensibilizar e comprometer a Igreja local na construção de comunidades cristãs que se envolvem também na sociedade civil, para serem transmissores da justiça e da paz, que conduzem, inevitavelmente, este projeto do Deus amoroso, do Deus comprometido com a história e com a transformação da história. Focando-me na temática proposta para a minha partilha, que justiça está subjacente à encíclica Popular o Progresso, Desenvolvimento dos Povos, do Papa Francisco. Eu vou fazer uma breve contextualização desta encíclica. Esta temática do desenvolvimento dos povos, especialmente daqueles que se situam em contextos sociais de marginalidade, em contextos geográficos políticos onde ainda predomina a miséria, a fome, a ausência de saúde pública, de doenças endémicas, tuberculose, povos que ainda não chegaram aos serviços de saúde, a ignorância e as várias discriminações de etnia, de classes sociais e de género, desafia-nos este compromisso de participação ativa da comunidade cristã na construção de uma cultura mais solidária, mais justa, a partir do nosso testemunho e da ação qualificada dos cristãos. Não digo só dos clérigos, é dos cristãos, dos batizados. A Igreja terá de ser construtora de mais solidariedade, promovendo o pleno desenvolvimento dos povos, como diz a encíclica, desenvolvendo a dignidade de filhos de Deus, que não faz recriminação das raças, de classes sociais, de género. Como diz Paulo aos Gálatas, não há grego nem judeu, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. O Evangelho
a mensagem cristã é de integração e de respeito, claro, pelas diferenças. O Concílio Vaticano II foi um momento decisivo da história da Igreja, face à realidade histórico-social de grandes transformações, como dizia o José Luís, de um mundo em profundas mudanças, assumindo uma renovada consciencialização das exigências da mensagem do Evangelho, implicando a Igreja no serviço a homens, mulheres e crianças de todo o mundo, denunciando a cultura da discriminação dos países ricos e colonizadores, ainda estamos em tempos de colonização, para os convencer à urgência de uma ação solidária e justa neste contexto decisivo da história da humanidade, plenos anos 60. Contextualizando a encíclica do desenvolvimento dos povos, esta temática do desenvolvimento dos povos, especialmente daqueles que se situam nas franjas sociais, é um grande desafio que o Concílio Vaticano II quis assumir. E por isso houve todo um trabalho também prévio, que o Zé Luís também sublinhava na introdução, de encíclicas anteriores, que foi a Rerum Novarum, que foi um momento importante e desafiante do Papa Leão XIII em finais da década de 90, finais do século XIX, em 1899. Depois a 40º ano, eu estou a salientar algumas encíclicas fundamentais. A 40º ano do Pio XI, em 1931, já no século XX. A Mater et Magistra e a Pacem Terris, belas encíclicas de transformação social propostas pelo o Papa João XXIII, já vinham alertando para os enormes desafios que a Igreja, a instituição, teria de enfrentar para dar resposta às questões históricas e sociais do seu tempo, à luz do Evangelho. Porque a Igreja não está no mundo para ser está no mundo para ser construtora de uma cultura do amor, respondendo sempre aos sinais dos tempos, contextualizando, dando resposta aos desafios históricos de cada momento. As grandes questões sociais devem ser iluminadas pela mensagem do Evangelho, no serviço aos mais vulneráveis, incluindo e denunciando as situações de injustiça. João XXIII afirmou claramente na Mater et Magistra, e o Concílio Vaticano II fez também eco na Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo contemporâneo, a Gaudium et Spes. Os povos da fome dirigem-se hoje de modo dramático aos povos da opulência, da arrogância, e a Igreja estremece perante este grito de angústia e convida a cada um de nós, os cristãos, a responderem ao amor e ao apelo dos irmãos. Enquanto decorria o Concílio Vaticano II, diz o Papa João Paulo VI, porque circunstâncias providenciais levaram o Papa Paulo VI, então nomeado, em representação do Concílio, a dirigir-se à Assembleia Geral das Nações Unidas e, diante deste vasto areópago, o representante da Igreja assumiu como advogado dos povos e da promoção de uma maior partilha de bens rumo a uma cultura da justiça e da paz. Em ordem a responder aos questionamentos e compromissos do Concílio e concretizar a contribuição da Igreja para esta grande causa dos povos em desenvolvimento, que é um compromisso, é uma missão, os organismos centrais e uma comissão pontifícia encarregada suscitou em todo o povo de Deus o pleno conhecimento da missão que os tempos atuais exigia, que era a Comissão Pontifícia, suscitar no povo de Deus
um pleno conhecimento da missão dos tempos atuais, de maneira a promover o progresso dos povos, dos mais pobres, promover a justiça social entre as nações, oferecer aos que estão que estão em fases de desenvolvimento um auxílio de maneira a que possam promover por si próprios e para si próprios o seu progresso. Por isso, criou esta Comissão de Justiça e Paz, que é o seu nome. Bem, e este é o programa de ação da Justiça e Paz, é promover justiça e paz, sendo transmissores do anúncio do Evangelho às culturas contemporâneas, sobretudo às culturas mais vulneráveis. Pensamos que este mesmo programa concretiza na cultura da justiça, este programa concretiza-se na cultura da justiça promotora da paz e pode e deve unir os filhos católicos e os irmãos de outras igrejas cristãs. Não é só para os cristãos da Igreja Católica, mas a todas as igrejas. Era o desafio que fazia o Papa Paulo VI, para que todos os homens de boa vontade sejam construtores de uma cultura de justiça e de paz. Por isso, é a todos que ele dirige este apelo desafiante, esta ação organizada para o desenvolvimento integral e solidário da humanidade. Foi neste contexto, no Vaticano II, lendo os sinais dos tempos, que o Papa Paulo VI instituiu esta comissão nas igrejas locais para dar resposta aos desafios das sociedades, das desigualdades sociais que são perpetuados ao longo de décadas. Estas comissões diocesanas de Justiça e Paz terão de ler e envolver-se nas questões políticas e sociais de cada momento histórico e procurar dar a resposta mais justa e pacificadora, questionando os grupos sociais e políticos de cada momento histórico, num diálogo colaborativo. Assim, a encíclica Popularum Progressio propõe-nos uma principal missão identificadora e configuradora das Comissões de Justiça e Paz. E o seguinte desafio: suscitar em todo o povo de Deus o pleno conhecimento da missão que os tempos atuais reclamam, de maneira a promover o progresso dos povos mais pobres, favorecer a justiça social entre as nações, oferecer às que estão menos desenvolvidas um auxílio, de maneira que possam prover por si próprias e para si próprios o seu progresso, sendo o seu programa projeto de ação ser construtor de uma cultura de justiça que conduz à paz entre todos os povos da Terra. Daí o grande apelo solene a uma ação organizada para o desenvolvimento integral e solidário da humanidade. A partir desta sublime missão que estas organizações de justiça e paz têm que realizar, e a Igreja tem que realizar através destes órgãos da Igreja, vou tentar sublinhar brevemente os 3 grandes objetivos que estão subjacentes à Popularum Progressio, ao progresso dos povos, com grande pertinência para questionar as lógicas das sociedades contemporâneas, desafiando os cristãos à denúncia das sociedades da injustiça, rumo a uma cultura do amor. Os 3 objetivos são leituras minhas, estão a perceber? Bom, a primeiro grande desafio é suscitar no povo de Deus a leitura dos sinais dos tempos, para assumir a missão que lhe foi confiada, ser construtora de uma cultura de justiça e de paz. Ser cristão não se circunscreve às práticas ritualistas descomprometidas, mas implica partir para o mundo, implica ler o mundo, ser igreja anunciando e denunciando, mas implicando-nos, a partir do mundo, lermos o mundo a partir da mensagem cristã. Uma história que tem que ser construída pela justiça, pela solidariedade, pela paz, que são ingredientes fundamentais, tem que ser os ingredientes fundamentais do agir dos cristãos. Não tenho qualquer dúvida que ao longo das décadas 70, 80, 90, pós Paulo VI, em que predominaram discursos sociais das democracias europeias, e as 3 últimas décadas do século XXI, estas comissões estiveram no terreno e leram os sinais dos tempos. Questionaram e desafiaram os regimes políticos, as políticas sociais, tentando realizar o seu trabalho no serviço de uma igreja
inclusiva, sem instrumentalizar ninguém, mas sendo, sobretudo, catalisadores da justiça e da paz. Também a Igreja, os Papas a seguir a Paulo VI, João Paulo II, através da encíclica Solicitudo Rei Socialis, o Bento XVI, Caritas, são muitas encíclicas, mas eu sublinho as mais importantes neste domínio. Do Bento XVI, o Caritas in Veritate, e, sobretudo, o Papa Francisco tem assumido claramente este discurso social, que hoje até fazia comentário na nossa partilha no jantar, que até os agnósticos e os ateus apreciam mais e seguem mais os desafios que o Papa Francisco vai colocando à Igreja e ao mundo do que até muitos grupos cristãos que vão emergindo na Igreja, que inclusive são grandes críticos do Papa Francisco, eu diria, são grupos fundamentalistas, infelizmente, que estão a emergir na Igreja atual. E nós, Igreja, temos que denunciar isto. E temos que ter a coragem e a ousadia para denunciar isto. Portanto, o Papa Francisco já apresentaram aqui a Fratelli Tutti, 2014, a Laudato Si, que também é uma excelente encíclica, de 2015. Eu também me servi muito deste livro, que eu achei espantoso, de 2022, Paz na Terra, que é um belo texto, onde o Papa Francisco faz uma síntese um bocadinho dos vários discursos que vai fazendo às comunidades cristãs e ao mundo. Portanto, tem orientações precisas sobre o que deve ser a ação da Igreja e envolver os cristãos na promoção desta cultura da paz e da justiça, esbatendo as diferenças. Bom, um outro grande objetivo é promover o desenvolvimento integral do ser humano em ordem humanismo solidário, justo, pacífico, nesta casa comum a cuidar. A injustiça estrutural que caracterizam as relações, e estou-me a referir à cultura contemporânea, nomeadamente a estas duas últimas décadas do século XXI. A injustiça estrutural que caracteriza as relações sociopolíticas atuais é uma pesada herança para as gerações futuras. Nesta cultura contemporânea, em profundas mudanças, assistimos a situações de grandes desigualdades sociais que afetam toda a humanidade, apontando para fortes injustiças estruturais. As desigualdades sociais, a pobreza em crescendo, os surtos migratórios, vimos mais uma vez aquele desastre no sul na quarta-feira passada, 76 pessoas morreram, 400 e tal pessoas num barco. Aos paraísos da Europa. E, efetivamente, chegam cada dia surtos migratórios forçados para chegarem aos ditos paraísos da nossa Europa, à procura de uma vida mais digna. Constantemente chegam ao sul de Itália, Grécia e Espanha, até Portugal, que efetivamente vão criando grandes conflitos, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais. A integração desta gente, nós não somos uma cultura de integração, mas de segregação, infelizmente. Parece impossível controlar a degradação que acontece até no meio natural, na natureza ambiental, ecológica, causado por os modelos dominantes da produção e estilos de vida que geram um capitalismo de consumo globalizado dos grandes grupos económicos que controlam o nosso mundo, como afirma o Papa Francisco na Laudato Si. É urgente responder ao desafio de proteger a nossa casa comum, que inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, não se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção de uma casa comum mais solidária e mais justa. Desejo agradecer, encorajar e manifestar apreço a quantos, nos mais variados setores da atividade humana, estão a trabalhar para garantir a proteção desta casa comum, da igualdade de oportunidades para todos.
E depois continua, eu não desisto de ler este parágrafo, lança um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos a construir o futuro do nosso planeta. Precisamos de um debate que nos une a todos, porque o desafio ambiental que vivemos e as suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre cada um de nós. O movimento mundial já percorreu um longo e rico caminho, tendo gerado numerosas agregações de cidadãos, mesmo não sendo cristãos, que ajudaram nesta consciencialização. Vejam aquele movimento da jovem Greta. Infelizmente, muitos esforços na busca de soluções concretas para a crise ambiental acabam com frequência frustrados, não só pela recusa dos poderosos que nos dominam, os interesses económicos que estão subjacentes, mas também pelos desinteresses que vamos... demitimos, cruzamos os braços e deixamos, e não questionamos as lógicas dos dominadores deste mundo, o mundo da economia e do tecido empresarial. As atitudes que dificultam os caminhos da solução, mesmo entre os crentes, vão da negação do problema até à própria indiferença face àquilo que acontece. Acomodámo-nos e não somos ousados para denunciar e para sermos construtores desta cultura de paz. Os conflitos armados continuam a aumentar, inclusive em lugares onde parecia que se tinham encontrado alternativas para resolver os problemas mundiais. Refletido na situação concreta, na vergonhosa guerra da Ucrânia, por parte do ditador Putin, pretende voltar aos finais dos anos 90 e à União Soviética. É um enorme desafio. A política mundial da ONU e da NATO tem demonstrado a sua fragilidade para gerir o nosso mundo em ordem ao bem comum desta humanidade. Face a este panorama problemático, hoje encontrar encontros interculturais, diálogo, partilha, para sermos construtores de uma sociedade mais justa e construtora de paz, como nos exorta o nosso Papa Francisco, desafiando os cristãos a serem os artesãos da paz. Eu tenho que ler mesmo este texto deste livro da Paz na Terra. Sonho que os cristãos sejam, em todo o mundo, artesãos da paz. Que nesta obra trabalhem com todos os crentes, inclusive com aqueles que se consideram irrelevantes. Todos nos devemos empenhar a trabalhar pela paz, sem escolher rigorosamente ninguém. Não nos podemos resignar a aceitar a guerra como companheira cotidiana da humanidade. Não podemos aceitar que tantas crianças cresçam à sombra de conflitos e de guerras. Devemos dizer, basta a guerra. Seja esta a bússola que orienta as consciências e guia as políticas dos líderes dos países e das comunidades internacionais. A paz é um bem comum, é um direito da humanidade. Será, portanto, importante desafiar os grandes líderes políticos e religiosos deste nosso mundo, as organizações mundiais, a NATO, a ONU, para encontrarem espaços de diálogo, para terminarem os conflitos bélicos que afetam, sobretudo, os países menos desenvolvidos. Já não sei onde estava o... Ok. Pronto. O terceiro grande objetivo que está subjacente ao texto da Popular Progresso, a promoção do desenvolvimento, é promover o desenvolvimento solidário da humanidade pela ausência, pela assistência aos mais pobres, aos vulneráveis, através de estruturas sociais solidárias, inclusivas, pela dignificação do trabalho humano e transformando as grandes empresas em espaços de serviço ao bem comum e não instrumentos de exploração. Este tema é debatido na segunda parte da encíclica, nos números 43 e 63. Pronto, eu faço aqui uma reflexão muito na minha área, obviamente, não é? Os investigadores das ciências sociais humanas
constatam que estamos a construir uma sociedade cada vez mais banal, a sociedade das banalidades, mais vazia, mais consumista, evasiva, descomprometida com os outros. Talvez tenha sido sempre assim, mas no passado tentava-se ocultar esta realidade, porque se considerava um facto negativo. Mas nos dias de hoje, que há tolerância para tudo, legitima-se tudo, não há qualquer receio em aceitar que somos uns banais. A banalidade abrange e infiltrou-se no sistema circulatório da vida social. Ser banal é mais uma opção entre as muitas que a existência humana oferece. É um facto que nas novas gerações de cidadãos, sobretudo nas culturas da abundância, ditas dos paraísos do Ocidente, as atividades banais estão a aumentar. Basta olhar para a forma como se recebe a informação. Sempre em excesso, mas de forma muito ligeira. Ainda hoje falávamos sobre isso, não é? Processa-se muita informação em suportes facilmente assimiláveis. Em áudio, em ecrã, com mensagens curtas, que exigem pouco esforço intelectual, ou através de redes sociais que são normalmente o maior hino à banalidade que alguma vez foi investido. As gerações emergentes não dedicam tempo à leitura de obras literárias clássicas, ler, não sabem o que é tocar um livro. Aos artigos que interpelam à transformação, ao posicionamento crítico, face ao mundo de banalidades e de vazios existenciais, embora naturalmente e felizmente há honrosas exceções, minorias, mas felizmente ainda há estas minorias. Esta banalidade traduz-se muitas vezes no descartável, que se torna cada vez mais frequente na última década. Roupas descartáveis, comida descartável, comida instantânea em abundância, com muitos restos a irem parar ao caixote do lixo, móveis descartáveis, tudo descartável, até casais descartáveis. Os modelos, cada vez mais, nós encontramos sucessivos casais de curta duração, de descompromisso, casais com relações descartáveis, efêmeras e passageiras. Infelizmente, nos últimos tempos, ainda bem que há minorias qualificadas que denunciam esta bem-estar. Se olharmos criticamente para o conjunto de valores da cultura contemporânea, é notório que as redes sociais constroem a vida como uma sucessão de banalidades sem grande ligação e compromisso. Uma grande dose de provisoriedade, não permitindo projetos alternativos. Com um pensamento crítico, face à cultura da banalidade. Assim, os projetos estáveis, face ao futuro, reflexo dos valores orientados numa cultura do esforço e do investimento da formação sólida e consistente, e com marcas de estabilidade, está a dar lugar à leveza, à ligeireza, à banalidade. Eu não resisto não apresentar um autor que eu aprecio muito, um grande filósofo, também psicólogo, também sociólogo, que viu um polaco, o Bauman, que com certeza que vocês já ouviram falar, que é a cegueira moral da cultura contemporânea, a cultura líquida. Ele fala de uma sociedade líquida, aquilo que chama modernidade líquida como categoria sociológica, é uma figura de mudança da desregularização e da liberalização dos mercados. A metáfora da liquidez proposta por Bauman tenta dar conta da precariedade dos laços humanos numa sociedade cada vez marcada por um individualismo, a valorização das vidas privadas, marcada pelo caráter do descomprometido com o outro. As relações e os princípios éticos são princípios marcados e centrados no egocentrismo e no descompromisso com o outro. O amor também se torna flutuante, descomprometido, sem responsabilidade para com o outro e reduz-se ao elo sem rosto oferecido pela realidade virtual. Estamos a surfar nas ondas de uma sociedade líquida, fazemos surf nas sociedades líquidas, na cultura líquida, que pode liquefazer as relações, as culturas e até as próprias
até o cristianismo. Este é um quadro desolador descrito por Bauman nas suas múltiplas obras escritas, sobretudo na primeira década do século XXI. O Bauman morreu em 2017. Ele viveu sempre praticamente na Inglaterra, não é? Foi professor em Oxford e falou e fez várias obras sobre a sociedade líquida, o amor líquido, as relações líquidas. E escreveu várias obras, sobretudo na primeira década do século XXI. É atualmente conhecido por ter cunhado o termo e desenvolvido o conceito da chamada modernidade líquida, que pode conduzir à perda da direção moral, à ausência de princípios éticos de validade universal e perene que dariam uma certa solidez ao edifício das sociedades ocidentais da contemporaneidade. Apresento muito rapidamente 5 ideias da proposta da obra do Bauman sobre a modernidade líquida. Primeira, a sociedade líquida. É uma ruptura com as instituições e estruturas fixas. No passado, a vida era projetada especificamente para cada pessoa que tinha de seguir padrões estabelecidos para tomar decisões na sua vida. Na modernidade, o filósofo polaco constata que as pessoas já não conseguiram romper com os padrões e estruturas que cada um queria. E o seu próprio modelo para determinar as suas decisões e o seu modo de vida. A sociedade atual baseia-se no individualismo crescente e num modo de vida mutável e efêmero, sem compromisso com o outro, em que prevalecem as lógicas da competição, do individualismo e do egocentrismo. As sociedades são cada vez mais egocentradas e em competição umas com as outras. Outro grande princípio da cultura líquida é a sociedade líquida, a vida líquida. Fruto das sociedades líquidas surgem vidas líquidas. Segundo Bauman, a sociedade baseia-se no individualismo e tornou-se temporária e instável, sem aspectos sólidos. Tudo o que temos é mutável e limitado no tempo, em comparação com as estruturas fixas do passado. Muitas das coisas que Bauman explicou há 17 anos, na sua obra Modernidade Líquida, e que seguiram tornando-se a realidade atual. O sociólogo conseguiu explicar o funcionamento da sociedade atual e determinar a relação das novas gerações com conceitos como o amor, o trabalho e a educação líquida e descomprometida. A sociedade líquida, a vida líquida, o amor líquido. As relações dos nossos avós têm muito pouco a ver com as nossas. Medo do compromisso. Encontros de uma noite. Desilusões amorosas. Para muitos jovens, também menos jovens, este pode ser o pão nosso de cada dia. Para Bauman, são estas relações que dão nome ao seu conceito de amor líquido. De acordo com o seu modelo, o medo do compromisso e das coisas de que se tem que abdicar, como a liberdade, são a razão fundamental para a qual existe este medo do compromisso para sempre. A vida líquida é uma sucessão de novos começos com finais curtos e sem sentido. As relações amorosas acabam por se tornar episódios breves, onde a procura do lucro pessoal tem primazia. Quando um parceiro deixa de ser rentável, é postulado e procura-se um novo parceiro. É este o amor líquido. Nós vemos isto no dia a dia, sobretudo nas gerações mais novas, mas também das gerações de média idade e até de séniores como o Cabos. Não é? Bom, o quarto grande princípio que fala a obra do Bauman é os cidadãos líquidos e descomprometidos. Vida, sociedade, vida, amor e os cidadãos descomprometidos líquidos. O que interessa é fruir a vida. Se há uma coisa que não queremos é estar amarrados nem ao amor, nem ao nosso modo de vida. Nesta era pós-moderna é bastante comum os jovens fazerem uma viagem de vários meses à América Latina ou ao Sudeste Asiático,
com o objetivo de quebrar barreiras e testemunhar realidades diferentes do seu país de origem. Mas a realidade litoral descreve precisamente que este cenário convida ao movimento, ao fluxo e à procura de novas experiências, não é para se comprometer e para anunciar formas alternativas de vida. São, por isso, simplesmente para desfrutar. São cidadãos do mundo, mas, ao mesmo tempo, não se comprometem com nada. Um outro, finalmente, o emprego líquido. Numa sociedade líquida, acabaram-se os empregos para toda a vida. Esta filosofia de procura de novas experiências e de ser um cidadão do mundo reflete-se também no local de trabalho e das sociedades líquidas. Os nossos avós, os nossos pais, foram trabalhar para uma empresa após a sua formação básica, secundária, ensino superior. Normalmente, aos 18 anos, estavam a trabalhar e reformavam-se na mesma empresa 40 anos depois. Segundo Bauman, os jovens e adultos da contemporaneidade deste mundo líquido não querem ficar presos ao trabalho. Têm marcas de efemeridade e de descompromisso como o amor e como o indivíduo líquido. Atualmente não existe trabalho para toda a vida. Os empregos são mutáveis, o mercado atual exige uma renovação de empresas de poucos anos, até o tecido empresarial até favorece isso, para não construir vínculos com as pessoas, para utilizar as pessoas como descartáveis. Por outro lado, o Bauman identifica nas suas obras a necessidade de mudanças dos trabalhadores, a quem é cada vez mais exigido que sejam mais voláteis e capazes de trabalhar em diferentes situações. É a instrumentalização, é a estruturação do ser humano em função da produção. Possivelmente, num mundo tão banal e líquido, urge que as comunidades científicas e a Igreja analisem e se posicionem criticamente face a esta realidade, para apresentarem contributos alternativos de promoção de um pensamento crítico, não trivial, um pensamento interdisciplinar, com integração e colaboração de vários saberes consistentes, desde as ciências naturais, até às ciências da saúde, às engenharias, aos sociólogos, aos filósofos, aos teólogos, aos economistas, aos gestores. É este diálogo interdisciplinar de saberes que só nojento e é exigente para que não criemos sociedades de competição, cada vez mais individualistas, mas possam emergir sistemas interpretativos da realidade desafiadora para darmos respostas que venham a sentido da promoção da justiça e da paz. Face esta cultura do banal e da liquidez descomprometida, nada disso, não é nada disto. Esqueci-me do... ok, é isto. Face esta cultura do banal e da liquidez comprometida, centrada no individualismo e das dimensões do efêmero e da fruição do presente, que desafios são colocados à Igreja de hoje e aos movimentos com missões de anúncio do Evangelho, como é a Comissão de Justiça e Paz? Eu arrisco a apresentar alguns desafios face a esta análise histórico-social que fiz. O primeiro grande desafio é apresentar com ousadia e sem medo a mensagem cristã como alicerce seguro de uma cultura solidária e justa. Jesus Cristo é pedra angular, a partir da qual se constrói o mundo, com as marcas da fraternidade, da solidariedade, da partilha, sobretudo com os mais vulneráveis, sem termos medo de assumir posicionamentos anunciadores da justiça social, na abertura às diferenças, na cooperação e no cuidado pelos outros, sobretudo com os mais vulneráveis, os pobres, para que a ninguém falte o pão de cada dia, o trabalho, a dignidade, a esperança e os gritos contra a guerra e se transformem em gritos de paz, como diz o Papa Francisco. Também abrir e desenhar caminhos para a paz.
Num contexto de guerras fratricidas, este é um desafio complexo e ousado, pois os interesses em jogo entre as nações, por vezes ocultos, não compreensíveis, são múltiplos e contraditórios. A paz tem de brotar do fundo do coração humano. E não resisto de citar mais uma vez o Papa Francisco no livro Paz na Terra. O mundo não necessita de palavras vazias, mas de artífices de paz, abertos ao diálogo, sem exclusões, nem instrumentalizações, sem manipulações. A paz só é possível quando houver um diálogo genuíno de líderes políticos que procuram a verdade, respeitando os direitos dos povos, sem manipulações e eliminações ideológicas dos poderes políticos. A paz não deve ser construída sob o alicerce da justiça. A paz deve ser construída sob o alicerce da justiça, que implica o desenvolvimento socioeconómico e cultural de todos os povos. Implica a liberdade, o respeito pelos direitos humanos, a participação de todos nas causas públicas alicerçadas na confiança entre todos os povos da Terra. Não devemos renunciar ao sonho de um mundo sem guerra. Com efeito, a paz é o próprio Cristo, que derrubou os muros da inimizade entre os povos. O ressuscitado apareceu aos seus discípulos saudando: a paz esteja convosco. Depois, ainda uma outra estratégia é a oração como produtora de momentos de sublimidade de paz. Ter momentos para parar, para analisar, para lermos o mundo, para rezarmos o mundo, são momentos sublimes para fazermos a experiência da paz. A oração é o protesto contra a guerra. A oração dos cristãos dá voz às lamentações dos povos que sofrem os horrores da guerra e imploram o seu fim. Que venha depressa a paz alicerçada na justiça. Por isso, termino a minha partilha orando em comunhão convosco. Vamos todos. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito fraterno. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais fraternas e um mundo mais digno e justo, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecerem o bem e a beleza que semeastes em cada um de nós, para estabelecer laços de unidade e projetos comuns de esperança compartilhada. Amém. É com esta oração que eu termino. Estou aberto às vossas questões. É isso. Alguma questão, alguma pergunta, algum testemunho? Deixamos o meu para o fim. Para encerrar. Para encerrar. Alguém quer pôr alguma questão? Mais uma vez, obrigado ao Padre Carlos pela disponibilidade. E pela feita muito sobre a hora e pela belíssima. Posso só fazer um comentário? Oh, yes. É incrível Olha, o micro. É incrível como o discurso do Papa Paulo VI é tão revolucionário como o discurso do Papa Francisco e se sobrepõe, não é, totalmente àquilo que o Papa Francisco também diz. Portanto, quando as pessoas, alguns críticos do Papa Francisco dizem que, no fundo, que ele é uma pessoa que tem um olhar distinto da Igreja, que quebra as tradições da Igreja, isso não é minimamente verdade, como se pode ver. Muito obrigada, foi espetacular. Eu digo frequentemente que o Papa Francisco é capaz de transmitir pastoralmente
é toda a linguagem mais conceptual e mais fundamental. É um pastoralista, o Papa Francisco. Aquilo que o Paulo VI disse na Popular Progressia e em tantas outras encíclicas, e outros papas, não é? Na Evangelho Luciano. E, efetivamente, ele transmite isto de uma forma pastoral acessível e que tem auditórios até diferentes daquelas dos teólogos, não é? E acho que isto é uma realidade. Eu digo sempre que o Espírito... eu antes tinha algumas dificuldades em acreditar que era o Espírito Santo que fazia a nomeação dos papas. Mas com a minha experiência e depois de ter feito a trajetória dos vários papas, digo, realmente é o Espírito Santo. Em cada momento histórico suscita a pessoa mais adequada. Eu acho isto interessantíssimo. Mais alguma questão? Então vamos pedir ao Sr. Dom João que faça o favor de intervir e de encerrar o micro, só porque é para ficar sempre questão de transmitir lá para fora. Para mim também, em primeiro lugar, que também me congratulo por esta sessão, é a terceira, não é? E também por termos estado aqui e esta reflexão, e por isso também dar a minha palavra de agradecimento ao Sr. Carlos Gonçalves, permita que o diga, porque agora está mesmo diplomado, depois desta intervenção está diplomado. Portanto, é padre, é carmelita, é frade, é tudo, e agora é doutor. Pronto. Portanto, depois desta. Não, é sério, foi realmente delicioso, foi muito oportuna, foi extraordinariamente enriquecedor esta abordagem e simplesmente feita desta maneira tão académica, mas é tipo Papa Francisco também, não é? É um académico muito próximo e, portanto, uma linguagem que todos nós entendemos. Depois de dizer que estava precisamente a ouvir e que estava a dizer, também estava ali atrás, estava precisamente a refletir nisso. Há momentos da história que nós temos que ir a revisitar permanentemente. E provavelmente nós agora sentimos que o Papa Francisco tem uma novidade, e tem. Há uma novidade, por isso nós este ano, ligados à última sessão, vamos ter também umas jornadas pastorais que virão pessoas altamente conhecedoras do Papa Francisco. Uma delas vai estar como relatora do Sínodo agora, e ela vem-nos dizer à Diocese de Viana no dia 1 e 2, e portanto vamos ligar também depois com o dia 18 de novembro, que está cá o Enzo Bianchi, esperamos que sim. Deixar de dizer, mas isto é importante também dizê-lo, vem-nos dizer como, em primeira mão, o que foi isto do Sínodo, primeira fase, não é? O que foi. Portanto, virá a Nathalie, que é uma irmã, mas que está como relatora do Sínodo, e, portanto, ela é a primeira que está responsável a nível do que é o encadeamento do próprio Sínodo diocesano, do Sínodo a nível dos bispos. Portanto, ela vai estar connosco. Vai estar o Spadaro, que é um íntimo e é também jesuíta, portanto, do Papa Francisco, e esperemos ter depois outras intervenções, mas, portanto, pelo menos estes vão ser, para nós, chave para quê? Para nos ajudarem a conhecer que época é esta que nós estamos a viver hoje na Igreja. Motivados pela linguagem, pelos gestos e por aquilo que são as iniciativas do Papa Francisco. Porquê? Precisamente o que estava a dizer é verdade. Não há nada de novo em termos doutrinais. O Papa Francisco está a colocar no presente a doutrina conciliar. Sem mais. Só que está a fazê-la em comportamentos, logo a partir dele. Não é alheio ele não ter usado mitras como os outros. Não é alheio. Não é alheio ele ter dito assim, deixe de habitar lá nos palácios e vou habitar para Santa Marta junto com os outros. Isto não foi alheio. Portanto, há gestos, há comportamentos da parte dele que realmente levam a reconhecer que o concílio é mais do que ideias, é mais do que princípios, é uma prática de vida. E ele está a mostrar isso, precisamente. E é preciso, vejam, outra, certamente virão na nossa altura, virão muitas mais, não sei, mas outra é onde reparar. Ele não vai aos locais tradicionais das visitas apostólicas. Ele fez uma escolha. Ele vai aonde neste momento ninguém vai. Onde reparar. São países de minorias, são países essencialmente onde é possível dialogar com outras religiões, é países onde realmente há miséria e há realmente problemas graves de desenvolvimento. É aí que ele vai.
Por isso é que, mesmo quando ele veio aqui em 17, e agora vem para as Jornadas Mundiais, isso é normal, mas quando veio aqui em 17 alguém dizia, ele vem pelo facto de ser, e vejam, ele veio no mesmo dia e foi-se embora. Portanto, ele não veio fazer visita apostólica a Portugal. Ele veio ao centenário das aparições, ponto, final, chegou de manhã e foi-se ou à noite, foi à noite que ficou de noite, e foi-se embora no outro dia a seguir às cerimónias. Portanto, porquê? Portugal não era prioridade para ele. Não é? Mas é Centro-África, é Oriente, certamente a Rússia e a Ucrânia seria ótimo para ele ir, se fosse possível, mas é outros países que, no fundo, portanto, são gestos, são comportamentos. E isto ajuda-nos. Porquê? Meus caros amigos, a doutrina nós sabemos toda. Falta-nos é comportamento. É o que falta. Nós não temos comportamentos de igreja. Deixai de fazer isto. Nós não temos a estar com um comportamento de igreja de acordo com aquilo que professamos. Esse é que é o problema. E esta é a sintonia que nós temos de fazer. Portanto, a grande crise de igreja, eu ainda há dias estava numa, eu até fui num crisma, numa paróquia, e eu disse, dizemos que a igreja está em crise. Mas que igreja é que está em crise? Qual é a igreja que está em crise? É a igreja de Jesus Cristo tal como ela quer? Ou é a igreja que no fundo é mesmo preciso que ela esteja em crise? Que é esta igreja que nós fomos criando, fomos adulterando, e portanto agora ela tem que estar mesmo em crise. E é bom que ela desapareça o mais depressa possível, para dar lugar a outra. Porquê? Porque é engraçado, na Diocese de onde eu venho, estávamos a preparar, pois não foi possível, já não fiz esse conselho presbiteral, mas estávamos a preparar um conselho presbiteral precisamente sobre esta temática. Quer dizer, coerência, o que é que nós devemos ser como presbíteros, tal. E pedi, não fui eu que preparei nem coisa, pedi a alguns padres que entre eles fizessem. Então há um que pôs uma temática muito engraçada, que era assim, o título era este, que a igreja tem que morrer para que outra nasça. É curioso. Eu achei muito interessante este título. Que a igreja é que tem que morrer para que outra nasça. O último livro do Tomás Alves estava... O Entardecer. Do cristianismo, Nós estamos para ele cabia, mas ele não pode. Escreve nós cabias, porque ele tem lá um capítulo que era importante ele dizer-no. Mas ele não pode vir cá. Há de vir outra altura, se calhar. Mas isto é só para nós dizermos, quer dizer, é este, portanto... Ora bem, esta época de João 23, eu já digo, João 23 e de Paulo VI, sobretudo, são épocas que nós temos que revisitar muitas vezes. Porque não, a gente diz assim, olha para aqui e diz assim, o quê? Está aqui, estava a dizer, não é? Está aqui, pois está. O Papa Francisco, em termos de proposta, mesmo na Evangelho Gaudium, não diz mais do que a Evangelho Nunciandi. O Evangelho Gaudium é grande, o Evangelho Nunciandi é pequenina, mas não diz mais do que aquilo. Porque o Paulo VI diz ali tudo o que se tem que fazer sobre a evangelização. Ora bem, a mesma coisa agora, a Populorum Progressio, onde reparar, a gente lê a Populorum Progressio, é uma encíclica deliciosa, porque o Papa Paulo VI, ele escrevia e exprimia-se lindamente. O pensamento de Paulo VI é límpido. Ele é engraçado. E quando a gente, por exemplo, João Paulo II, que tinha ao lado o cardeal Ratzinger, na altura, depois Paulo Bento XVI, já é um bocadinho mais difícil. É engraçado. É um pensamento circular. Por exemplo, o Bento XVI era circular. Ia sempre buscar o mesmo, andava... É um pensamento diferente. É alemão e, portanto, tem coisa. O Paulo VI não. É um pensamento linear. As encíclicas são pequenas. Tem poucas páginas. Mas ricas porque diz tudo. Ora bem, e o que é que quer dizer? Esta Populorum Progressio, como Mata Magista de João 23, nós não podemos ler sem olhar para o concílio. O concílio, está ali tudo. Há de reparar que os termos que estão ali são os mesmos que estão no Gaudium et Spes. Precisamente os mesmos. A Igreja hoje tem que estar, para exercer a sua missão, tem que estar atento aos sinais dos tempos. Nós perdemos, eu agora tenho estado muito a usar esta expressão, porque é pena que nós percamos esta expressão. Nós precisamos estar atentos aos sinais dos tempos. Os sinais dos tempos é a realidade social que está aí. É a realidade da nossa cultura. E são sinais que nós não podemos desprezar. Nem podemos escamotear, nem podemos pôr de parte. Está-nos a provocar. E lides na fé, por isso é que a gente chama sinais dos tempos. Lides na fé é Deus a falar-nos. No meio de ambiguidades. Às vezes difícil de decifrar. Não é? Como é que a gente, no meio de uma confusão, ou no meio de alguém que nos insulta, ou alguém que nos quer pôr de lado, já diz, é Deus a falar. Mas é que é. É. E nós temos que levar isso como... Então está-nos a dizer porque é que eles estão a reagir assim. Porque é que eles estão? O que é que eles nos estão a dizer?
Em que é que eles me estão a provocar para eu ser diferente? Porque isso são linguagens. Mesmo a agressividade é uma linguagem, não é? Porventura podemos dizer assim, bom, estão enganados, estão errados, não estamos, não é? Mas temos que chegar a essa conclusão. Não é? Ora bem, portanto, esse é, sem dúvida, algo que nós temos que... Depois está aqui um outro aspecto, é engraçado, que também Papa Francisco tem usado muito e que a nossa sociedade não gosta deste termo. O Papa Francisco fala muito, e já Bento XVI também falava, ecologia integral. Ecologia integral, não é? Esta palavra integral é fundamental, porque se não é integral já não é humana. Estão a perceber? E o que nós temos na sociedade de hoje são setores, preocupações, sem dúvida, ótimas, só que são parcelares. E tudo o que é parcelar põe em causa a dignidade humana. Isto tem que ser dito. E o grande contributo da Igreja, mesmo a contratempo, é dizer o ser humano é mais do que isso que vocês estão aí a pôr. É muito mais. É? E, portanto, da nossa parte, o contributo que temos a dar é precisamente esta situação integral. Integral. Não é? Depois está, ando a reparar, o Papa Paulo VI, essa aí, é engraçado, ele foi pioneiro e nós ainda depois perdemos um bocadinho esse elan, que é o chamado o desenvolvimento dos povos. E esta questão de como se faz este desenvolvimento. Como tem que se respeitarem as nações, os países, aqueles que no fundo são os mais espezinhados e promovidos. Que atenção tem que ter os países ricos, que vão apoderar-se das riquezas inerentes aos países pobres. Tudo isso lá está, no Popular Progresso. A chamar a atenção. Não é? O problema da libertação dos povos, a sua autonomia. Isto que nós hoje, não sei, está lá. Paulo VI foi um dos grandes entusiastas para a autonomia dos povos. Não é? Ninguém tem nada de estar a subjugar os povos. E vocês vão ver que esta, embora politicamente, infelizmente não acabou, não é mesmo politicamente, entre nós, politicamente, mais ou menos se tem avançado, mas economicamente temos estado ao contrário. Neste momento há mais exploração ainda do que já houve. Ora bem, isto quer dizer que estas encíclicas, esta doutrina, é fundamental. E nós temos que ir buscar esta. Portanto, a Popular Progresso é um documento fundamental para nós continuar a ser iluminador e inspirador de hoje. É? Portanto, eu diria todos estes aspectos que eu acho que é fundamental para nós hoje, como cristãos, atuarmos, e portanto também quero dar a minha palavra de incentivo e de me congratular também com estas escolhas que a Comissão de Justiça e Paz foi realmente buscar, e muito bem, porque penso que é fundamental. Depois, esta edição, porque eu quero louvar esta iniciativa de ir buscar um autor atual, não é, o Bowman, que também já li alguma coisa dele e que nos vai ajudar, portanto, esta chamada, ele é realmente o homem do líquido, não é? Porque ele põe líquido em tudo, não é? Eu achei muita graça quando ao ler as publicações dele, é sempre tudo líquido, 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 líquido. Claro, isto pode, eu nos livros dele, e eu punha-me assim, é engraçado, o líquido tem o seu valor. Nós também podemos desprezar só o líquido. Só que o líquido, para ser utilizado, tem que ter algum sólido à volta. Quem dá essa solidez? Estão a perceber? É curioso, nós temos que fazer esta ligação. Ele faz uma análise da sociedade, como diz, não é? Da vida, até do emprego, dos cidadãos, do amor, tudo. Tudo é líquido. Quer dizer, tudo é volátil, tudo é escorregadio, tudo é coisa. E ele disse, não, mas o líquido também tem o seu interesse. Só que, quem é que lhe dá solidez? Quem é o que o contorna? Não é? Quem é que o contorna para ele matar a sede? Ou para ele ser utilizado? Para ele não sei o quê. Ora bem, aqui é que estamos, e a Igreja se calhar tem essa ousadia. A Igreja tem que ter essa ousadia. Por isso é que a Igreja não tem que ser líquida como o líquido, não é? Se calhar tem que ser mais sólida, portanto, nesse sentido, mas tem que compreender que realmente a sociedade é esta. E há outra coisa, quer dizer, a grande questão, depois que se coloca qual é, e aí é que está o tal discernimento que o Papa Francisco nesse ponto é muito atual nesse sentido, o discernimento, que é descobrirmos, na realidade, que porventura nós podemos ver na nossa sociedade, é que nem tudo é mau, mas nem tudo é bom também. Não é? Portanto, qual é o discernimento para quê? Para sermos capazes de encontrar na realidade os aspectos que são bons, os aspectos com os quais nós podemos comungar e, de alguma maneira, estar em relação com essas expectativas e com essa... Porquê? Porque é nesses pontos que nós nos temos que apoiar.
E que depois temos que, de alguma maneira, caminhar para que os outros, que porventura não são segundo a dignidade humana, porque a grande característica com a qual a Igreja tem que lidar e que a sociedade tem que lidar, e aí temos que nos encontrar, é dois grandes parâmetros: dignidade humana e bem comum. São dois parâmetros fundamentais e que estão precisamente logo ali em Paulo VI. Quando ele diz que o novo nome do progresso é justiça e paz. Enquanto antes havia outros nomes, não é? Agora, diz ele, o nome do progresso é justiça e paz. É aí que é certo. E por isso começam as comissões. Para quê? Todos temos que estar neste progresso. Mas para estar neste progresso, temos que ter a consciência que implementar a justiça e caminhar em tudo aquilo que promove a paz. E ao mesmo tempo reconhecer que a paz tem por detrás determinadas condicionantes. Não vale a pena nós pensarmos, e ele diz o mesmo, quer dizer, esta caminhada para o desenvolvimento dos povos é fundamental é uma questão de justiça e é uma caminhada para a paz. Porque um dos focos de guerra é o problema das pobrezas, das injustiças, da exploração. É o foco de guerra. Portanto, tudo isto é fundamental em termos desta compreensão. Bem-haja, eu não queria fazer outra conferência, mas de qualquer maneira eu penso que era importante também sublinhar estes aspectos. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos, obrigado pela vossa presença e até daqui a 2 meses na sala cotidiana em Viana do Castelo. De qualquer forma, os interessados podem ouvir. Hã? Cotidiana. É na Biblioteca Municipal. É na cidade. De qualquer forma, os interessados podem ouvir esta conversa, esta apresentação, esta conversa no YouTube, no YouTube, não é? Da Rádio Alto Minho. Está lá, consultem-na e há um bocadinho até me disseram que está lá quase ad eterno. Quem sabe em ad eterno há muito tempo, portanto pode ser ouvido e vista lá. Animem-se uns aos outros para que cada um de nós traga mais 1 ou 2 atividades este ano para irmos aumentando o número dos que estão neste labor. Boa noite a todos e obrigado. Obrigado. Obrigado.